Saudações pessoal! Este vídeo foi produzido para apresentar o trabalho final da disciplina Gestão de Projetos de TI, turma 2022, ministrada pelo professor Dr. João Melo da Silva no período de junho a agosto de 2022 para o programa de pós-graduação em Computação Aplicada da Universidade de Brasília. O objetivo do trabalho do nosso grupo era confeccionar um guia sob medida de gestão de projetos, em formato de extensão PMBOK, para a criação de sistemas ou adequação de sistemas existentes ao processo judicial eletrônico brasileiro, PG Brasil em relacionamentos judiciais internacionais, com foco em regras de segurança da informação aderentes à legislação e regulamentação sobre privacidade de dados pessoais sobre crianças e adolescentes no Brasil frente à Austrália. A fim de cumprir esse objetivo, o primeiro passo foi estabelecer uma ontologia que permitisse identificar, de forma comum nos dois sistemas, as características relevantes para a documentação. Para isso, as características do PJ Brasil foram definidas em termos de 4 grandes grupos constituintes. Elementos que definem a lógica de negócio que será tratada pelo sistema, como por exemplo, a legislação que embasa o tema, a organização do judiciário, entre outras. Diretrizes de conteúdo. Indicam quem conduz a elaboração do sistema, focando nos stakeholders, classificando-os por sua importância e identificando os decisores. Diretrizes de interação. Aqui são agrupados os elementos responsáveis pelo monitoramento do processo como um todo. Características do ciclo de evolução da solução, como a existência de um ciclo PDCA, por exemplo, além da gestão de conhecimento organizacional, são expostos nesse grupo. Hierarquia de desenvolvimento. Trata a forma como a solução está sendo desenvolvida, no que tange aspectos de portfólio, programa e projeto, e também na quebra das fases do seu desenvolvimento. Com essas diretrizes em mãos, conseguimos capturar os aspectos principais da organização jurídica australiana e do seu sistema de controle de processos. Eles serão apresentados a seguir, juntamente com algumas diferenças do PJ Brasil. O processo de automatização do processo judicial das Cortes Federais Australianas começou a vir a público em 2001, com um sistema de preenchimento de formulários eletrônicos, que foi evoluindo continuamente até compor uma suíte de 6 aplicações, que juntas formam o e-Services. Além disso, a Austrália é uma federação composta de estados e territórios, e estes possuem suas próprias constituições, legislaturas e departamentos, além de organizar o sistema judiciário local. Esse nível de independência gera diferenças na forma que os julgamentos são conduzidos, dificultando uma padronização. Na sua estrutura, os órgãos do judiciário são designados como Courts, sendo que a maior instância é a High Court. Há ainda a separação entre as cortes federais e estaduais. A High Court of Australia é o Supremo Tribunal na hierarquia da Corte Australiana e a Corte Final de Apelação na Austrália. As cortes federais se limitam à segunda instância, e é representada pela Corte Federal da Austrália. Sua abrangência compreende ações sobre corporações, práticas comerciais, relações industriais, falências, alfândega, imigração e outras áreas de âmbito federal. Ela possui ainda uma ramificação que trata de assuntos de família, como casamentos, adoções, procurações, proteção da infância, privacidade e migração, entre outros. Cada instância tem autonomia para gerenciar seu processo judicial, e não existe uma padronização de uso de ferramentas computacionais para automatizar o processo. Há, porém, uma iniciativa da Corte Federal da Austrália que se aproxima do PG, a qual utilizaremos como paradigma do nosso projeto, e que discorreremos na próxima sessão, o e-Lodgement. O processo de automatização do processo judicial das Cortes Federais Australianas começou a vir a público em 2001, com um sistema de preenchimento de formulários eletrônicos, que foi evoluindo continuamente até compor uma suíte de 6 aplicações, que juntas formam o e-Services. Para fins de escopo, a análise para comparação com o PJ brasileiro se restringirá ao e-Lodgement, uma vez que ele apresenta as características mais próximas do mesmo. O e-Lodgement permite que os advogados apresentem eletronicamente reclamações originárias e outros documentos judiciais para processos civis. Diretrizes de conteúdo. Foram identificados os principais stakeholders envolvidos no projeto, classificando-os com os seguintes atributos de atuação: área, interna ou externa, e escopo, poder ou urgência, legitimidade.
A diferença para o PG Brasil ocorre principalmente na gestão. Enquanto no Brasil o Conselho Nacional de Justiça concentra esses esforços, no modelo australiano essa é uma iniciativa das Cortes Federais. Diretrizes de interação. A Corte Federal da Austrália traça metas para verificar se a performance judiciária está satisfatória. Como exemplo, temos uma meta de eficiência traçada para que 85% dos processos judiciais da Corte tivessem uma duração de, no máximo, 18 meses. Esse foi o comportamento da meta no decorrer dos anos. Hierarquia de desenvolvimento. A automação do processo judicial australiano ocorreu de forma incremental e prototípica, utilizando o processo de desenvolvimento ágil. Foi um investimento de mais de uma década até alcançar a maturidade atual. Essa visão de serviços orquestrados se diferencia do PJE Brasil, que possui uma arquitetura monolítica. Finalizado o mapeamento, foram feitos os seguintes artefatos de projeto. Termo de abertura do projeto. Necessidades e lacunas, business case e plano de benefícios. E plano de gerenciamento do projeto. Iniciou-se, então, a etapa 2 do projeto. Nela, seriam definidas 4 áreas de conhecimento para enriquecer o PMBOK: desenvolvimento sustentável, prontidão e inovação, proteção à privacidade e análise de negócios. A equipe da Austrália, juntamente com a da África do Sul, ficou responsável pela parte de desenvolvimento sustentável, baseando-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU. Foram sugeridos 4 processos para essa nova área. Planejar o gerenciamento da sustentabilidade. Cria um plano de gerenciamento da sustentabilidade que documenta como a sustentabilidade do projeto e do produto serão definidos, gerenciados e controlados. Coletar os requisitos da sustentabilidade. O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos de sustentabilidade das partes interessadas em aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Gerenciar a sustentabilidade. O processo de transformar o plano de gerenciamento da sustentabilidade em atividades de sustentabilidade executáveis que incorporam no projeto os requisitos de sustentabilidade. Controlar a sustentabilidade. O processo de monitorar e registrar resultados da execução de atividades de gerenciamento da sustentabilidade para avaliar o desempenho e garantir que as saídas do projeto sejam completas, corretas e atendam às expectativas do cliente. Após a consolidação de todas as áreas, a equipe da Austrália percorreu todos os processos do PMBOK, incluindo as áreas recém-criadas, para identificar quais itens poderiam ser customizados para a integração PG Brasil e Allotment. Os destaques de customização foram para os seguintes: área de conhecimento, gerenciamento das partes interessadas. O processo planejar o engajamento das partes interessadas deve receber como entrada a classificação dos stakeholders feita na criação das diretrizes de conteúdo, pois isso fornecerá dados para a confecção de um modelo de saliência dos stakeholders. Área de conhecimento: proteção à privacidade. As diretrizes de privacidade devem seguir o Privacy Act 1988. Ele regula a privacidade dos dados, impõe requisitos para coletar, gerenciar, processar, usar, divulgar e tratar informações pessoais, abrange o governo australiano e empresas negociam mais de 3 milhões de dólares australianos, define 13 princípios de privacidade australianos, Australian Privacy Principles, AP. Desses princípios, os que devem ser mais observados para o objetivo do trabalho são anonymity e pseudonymity, pois os processos que envolvem crianças e adolescentes no Brasil devem correr em segredo de justiça, e em uma integração com a Austrália, esse princípio garantirá que isso aconteça, e Cross-Border Disclosure of Personal Information, que determina que qualquer dado que seja enviado para além das fronteiras australianas deve cumprir os mesmos princípios que lá existem, com as mesmas responsabilizações. Há, ainda, um projeto de lei para alterar a privacidade online. Ela permite a introdução de um código de privacidade online obrigatório para mídias sociais e outras plataformas da internet, e aumenta as penalidades e medidas de execução. Uma das mudanças propõe, por exemplo, obter o consentimento expresso dos pais ou responsáveis antes da coleta, uso ou divulgação das informações pessoais de uma criança menor de 16 anos. Estes foram os destaques do trabalho realizado na disciplina. Esperamos, com isso,
ter ajudado a traçar bases para uma possível integração entre os sistemas judiciais do Brasil e da Austrália, fornecendo um panorama do funcionamento e quais características devem ser observadas nesse intercâmbio.